E é exatamente no foco dessa questão de gasto, da descentralização, que eu vou continuar aqui falando, não só da relevância que já destaquei, e o senador Paim da mesma forma, mas queria trazer de volta à tribuna uma questão relacionada ao Pacto Federativo, mais precisamente sobre os problemas que os municípios continuam enfrentando. E estados como o nosso Rio Grande do Sul, como o Distrito Federal e como o Rio de Janeiro, têm um agravante. A população está envelhecendo e o índice de natalidade está baixando. O que, se por um lado é bom, por outro lado tem consequências que acabam afetando, porque a legislação é clara sobre isso, a composição do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que leva como parâmetro ou como indicador exatamente os níveis populacionais. A pesquisa de contagem da população, tradicionalmente feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, precisa dar prioridade às diferenças regionais para evitar injustiças nos repasses dos recursos da União aos municípios. Ouvir os prefeitos das diferentes regiões, não dá para comparar o meu estado, o Rio Grande do Sul, com o Amazonas da senadora Vanessa Graziotin, ou o meu estado, e o estado do senador Paim, senador Simão, com o estado de Pernambuco, do senador Humberto Costa, ou do senador Aníbal Diniz, do Acre. São realidades diferentes, são situações diferentes, então é preciso ter como parâmetro essas desigualdades para que a lei também não nivele ou não trate iguais situações divergentes ou desiguais. Ouvir os prefeitos, portanto, das regiões, aprofundar o diálogo e o entendimento sobre a realidade de cada município é fundamental para que o censo demográfico, adiado de 2015 para 2016, devido ao corte de 44 bilhões no orçamento, reflita de forma fiel e real as necessidades da população e, sobretudo, das municipalidades. Falo isso porque a atualização da população brasileira pelo IBGE é fundamental para quantificar os repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. É o recurso federal indispensável ao pleno funcionamento dos serviços públicos municipais. O tamanho da população define se o município receberá mais ou menos recursos. Lembrando sempre que este fundo é formado por apenas dois impostos: o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI e o imposto de renda. Nenhuma das outras contribuições que a União arrecada entram na divisão deste bolo, compartilhando com os municípios, nem tampouco com os estados, cuja receita advém do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. É importante lembrar, senador Paim, que o Rio Grande do Sul, o nosso estado, como o Rio de Janeiro, o Distrito Federal e São Paulo, concentram a população que mais envelhece no nosso país. Isso afeta os repasses do FPM. Muitos estão morrendo e poucos nascendo, modificando assim o perfil da população desses estados e alterando, por exemplo, a quantia de recursos repassados aos municípios. Nos últimos anos, o meio da pirâmide demográfica, composta por pessoas com até 25 anos, se modificou. Segundo o IBGE, é contínuo o declínio dos níveis de fecundidade observados no Brasil e a queda, ainda que em níveis menores, da mortalidade. Além disso, apesar da arrecadação recorde de 83 bilhões de reais pela União, a Receita Federal prevê elevar impostos sobre cosméticos, cerveja, refrigerante e água para compensar a ajuda ao setor elétrico. Isso é uma preocupação adicional sobre os impactos da gestão tributária e orçamentária e seus reflexos dos elos mais fracos da federação, exatamente os municípios. Como eu disse na última quarta-feira, em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com a presidente do IBGE, Vasmalha Bivar, e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, é preciso considerar as características peculiares e exclusivas de cada região.
O Brasil tem uma dimensão continental, por isso, às vezes, o que é bom para o Norte ou o Nordeste, por exemplo, não pode ser necessariamente positivo ou socialmente justo e adequado a municípios do Centro-Oeste, do Sul ou do Sudeste. É preciso tratar de forma diferente os municípios que são diferentes, ou as regiões que são diferentes. Não dá para tratar desiguais de forma igual. A maior parte dos municípios brasileiros, ou seja, 70%, tem até 20 mil habitantes. Como dito frequentemente por muitos senadores, diversos municípios estão sufocados financeiramente. Em muitos casos, as prefeituras assumem e acumulam serviços de responsabilidade da União, e mesmo assim são atendidos com repasses federais escassos e aquém das necessidades das prefeituras. Cada vez que o governo federal reduz o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, importante tributo para a formação do FPM, os municípios perdem dinheiro que poderia ser destinado a serviços básicos municipais, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e saneamento. Só no ano passado, mais de 8 bilhões de reais, que já deveriam estar no caixa das prefeituras, ainda estão com a União. É uma quantia importante e que faz falta e diferença nas cidades. Só as desonerações fiscais patrocinadas pela União, com a dedução do IPI, por exemplo, custaram aos cofres públicos, em 2013, 12 bilhões 959 milhões de reais. Desse total, 3 bilhões 369 bilhões de reais deixaram de ir para o FPM, responsável por sustentar a maior parte dos 5.564 prefeituras do país. Atualmente, Estado e município devem investir 12% e 15%, respectivamente, da sua receita bruta na saúde, por exemplo. Os estados, 12%. E os municípios, que são mais pobres, mais 15%. É o que a lei diz e é o que está sendo feito pelos municípios. A União, no entanto, não tem teto fixo. Em 2013, repassou apenas 6,5% para a saúde. Apesar dos investimentos municipais e estaduais estarem crescendo, o investimento federal está cada vez menor. Em 2000, a União foi responsável por 58,5% de todo o investimento de saúde. O senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, conhece melhor do que eu esses dados. Em 2000, estados responsáveis por 20,3% e municípios por 21,2%. Já em 2012, a relação passou para 46% a União, 26% os estados e 28% os municípios, os primos pobres da federação. Essa situação intensificada pela demora em avançar de forma clara e consistente sobre as questões básicas que envolvem o Pacto Federativo Brasileiro, agrava por isso a situação das prefeituras municipais. Muitos municípios gaúchos estão sendo obrigados a cortar na própria carne para conseguir funcionar. É o caso de Unistalda, cidade que fica a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre, administrada pelo prefeito José Ribeiro. Para minha alegria do meu partido, mas que está fazendo uma ginástica financeira para poder cumprir a lei de responsabilidade fiscal por conta dessa queda na arrecadação, ou na queda da sua receita. O gestor da cidade teve que demitir secretários para cumprir essa lei da responsabilidade fiscal. Outras cidades do país, principalmente no interior, têm adotado as mesmas medidas extremas para reduzir custos. Por isso, todos os anos, muitos prefeitos de todas as partes do Brasil estão aqui em Brasília, nas marchas das prefeituras. Reivindicam de modo justo e legítimo o que não é mais novidade para ninguém. Melhores condições financeiras para a gestão municipal eficiente e mais atenção do governo federal às necessidades urgentes das prefeituras. Entre 12 e 15 de maio, inclusive, ocorrerá a 17ª Marcha dos Prefeitos. Certamente, os gestores municipais irão pedir que os recursos do FPM cheguem no tempo certo e nas quantias adequadas. Uma das reivindicações, estou terminando, senhor presidente, dos prefeitos é o aumento do FPM, que passaria de 23,5% para 25,5% do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Isso minimizaria, em parte, a situação caótica das finanças municipais. Representaria, em média, 6 bilhões e 200 milhões de reais a mais por ano nos caixas da Prefeitura. Por isso, insisto na importância da proposta de emenda constitucional, ou a emenda constitucional, a PEC 39 de 2013, de minha autoria, que prevê exatamente esse aumento percentual de 2% no repasse do imposto de renda e do IPI
para o Fundo de Participação dos Municípios. Ontem, inclusive, o senador Armando Monteiro, relator dessa matéria, tratou na semana passada desse tema com 7 prefeitos em Pernambuco. Na ocasião, o senador adiantou que vai se posicionar a favor do aumento responsável do repasse do FPM. Outros 3 projetos que buscam solucionar problemas recorrentes de recursos para as prefeituras tramitam em conjunto. O ex-senador Tião Viana, lá do Acre, do senador Aníbal Diniz, apresentou, por exemplo, o PLS 184 de 2010, inspirado em proposta do IBGE, que transforma as faixas de classificação dos municípios em uma distribuição contínua para evitar que as pequenas variações da população gerem grandes saltos nos valores dos coeficientes. O segundo projeto em exame é o PLS 320 do ex-senador Sérgio Zambiase, que apresenta medida pontual para resolver a questão relativa ao censo de 2010, propondo um mecanismo de transição entre 2010 e 2020. E a terceira proposição, o PLS 712, do senador Walter Pinheiro, propõe a introdução do critério de área territorial. O senador baiano entende que a medida diminuiria o problema de municípios de mesma população situados em estados distintos e que recebem valores diferentes. O relator das matérias, senador José Pimentel, apresentou o voto pela aprovação do PLS 184, com emenda de sua autoria que abrevia o período de transição de 10 para 8 anos e pela rejeição dos outros 2 projetos. Por isso, a necessidade de ampliarmos as ações que permitam ao poder público melhorar a relação da União com os municípios. Essas 3 propostas, que tramitam conjuntamente, ainda serão analisadas pelas comissões de Constituição e Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos. É preciso dar prioridade também à votação do projeto de lei que reduz a dívida de estados e municípios com a União, o PLC 99, senador Paim, que Vossa Excelência tem tratado tanto aqui, como também os senadores do Rio Grande do Sul, porque é o estado que mais está endividado, relatado com empenho e competência pelo senador Luiz Henrique. É uma esperança para a busca do equilíbrio da tão difícil e desgastada relação entre União, Estados e municípios. Uma luz no fim do túnel, nós esperamos. Esse projeto de iniciativa do Executivo troca o indexador das dívidas, reduzindo os juros para o estoque da dívida. A proposta já aprovada na Câmara precisa ser analisada até o fim deste mês pelo plenário do Senado, prevê uma forma mais adequada à realidade de troca do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna e GPDI pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Além disso, está prevista a redução dos juros dos atuais 6% ou 9% ao ano para 4% anuais. Na prática, significa que quando a fórmula IPCA mais 4% ao ano for maior que a variação acumulada da taxa Selic, a própria taxa básica de juros será o indexador. É uma forma de deixar a dívida pagável. Isso é para evitar também que a soma dos encargos fique muito acima da taxa de juro, uma combinação catastrófica e danosa para as contas dos entes federados, especialmente estados e municípios. Não é o formato mais adequado. Ainda demandará análise, mas garante, por exemplo, um socorro financeiro importante aos elos mais fracos da federação. Cabe lembrar que nosso estado, o Rio Grande do Sul, acumula uma dívida líquida de mais de 41 bilhões e 800 milhões de reais. O valor contratado dessa dívida era, em 1998, de 9 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, 4 vezes menos que o atual valor. Portanto, é preciso avançar também nas questões federativas em todas as esferas, executivo, legislativo e judiciário. Sem ações concluídas por parte do poder público, as limitações aos estados e municípios permanecerão inevitáveis, com o risco de serviço público e muito aquém das necessidades da população. Muito obrigado, senador Paulo Paim.